nosso primeiro estudo, estudamos sobre a Bíblia e vimos que há partes da Bíblia com as quais a ciência e as escrituras podem concordar. E a ciência pode até confirmar o que a Bíblia disse milhares de anos antes. No entanto, em nosso estudo de hoje, veremos que há momentos em que a ciência e a Bíblia entram em total contradição e temos de fazer uma escolha. Optamos por depositar nossa fé na ciência ou na Bíblia? Antes de continuarmos, peço que pare este vídeo e leia Gênesis capítulo 1, completo até capítulo 2, 3. Essa é uma passagem muito longa. Não vou ler tudo aqui no vídeo, apenas indicarei o que aprendemos em cada dia da criação. Depois, faremos uma breve explicação do que aprendemos com a criação em comparação com o que a evolução ensina. Portanto, pare o vídeo agora mesmo, vá ler e depois volte. Bem-vindo de volta. Estou muito feliz por você estar aqui. O que aprendemos no primeiro dia? Vamos dar uma olhada em algumas das observações, coisas que notei no primeiro dia. Quando se diz no princípio, Deus, a palavra Deus ali é a palavra Elohim em hebraico, que está na forma plural. Não estou tentando dizer deuses. Isso seria muito polêmico e estranho, mas isso é digno de notar, porque menciona a Trindade pela primeira vez. O mesmo acontece no segundo versículo que diz: "E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas." Portanto, aqui está a manifestação de Deus, a presença do Espírito Santo, em que vemos Deus e depois vemos o Espírito Santo. Observe também que parece que na criação havia matéria que já existia. Isso deve ter sido criado em algum momento antes do dia da criação, porque diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. É possível que a matéria fosse muito mais antiga e estivesse bagunçada, como se fosse uma massa fluindo no universo. Mas na criação, Deus colocou tudo junto. Então notamos a primeira coisa que foi criada, a luz. Como estudamos anteriormente, a ação foi tomada quando Deus disse: "Haja luz", e houve luz. Quem fez isso? Foi Jesus. Ele é o nosso Criador, e somente Deus pode criar coisas a partir de absolutamente nada. Nenhum ser criado, humano ou anjo, tem essa capacidade. Em seguida, vemos que Deus criou uma separação entre a luz e as trevas, criando assim o dia e a noite. Mas observe que o texto diz que houve tarde e manhã no primeiro dia. De acordo com a sequência da criação, a parte escura do dia vem antes da parte clara do dia. Essa ideia de que o dia começa à meia-noite é uma ideia moderna, que foi uma adaptação conveniente para mantermos o tempo. Mas originalmente, Deus planejou que o dia começasse ao pôr do sol. No segundo dia, Deus separou as águas que estavam acima do firmamento, ou céu das águas que estavam abaixo dele, dando a entender que, como eu disse antes, havia matéria apenas fluindo, e permitindo que, ao fazer a separação, ele permitisse a criação do firmamento. E mais uma vez isso se repete. E houve tarde e manhã no segundo dia. No terceiro dia, Deus reuniu as águas que estavam sob os céus em um só lugar, chamando-as de mares. E quando juntou as águas, apareceu a parte seca, que chamou de terra. Além disso, toda a vegetação foi criada no terceiro dia. E novamente, e houve a tarde, manhã, o terceiro dia. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Consequentemente, ele também criou a separação do dia e da noite, as estações e os anos. E novamente, foi tarde e manhã. O quarto dia. No quinto dia, todos os animais marinhos e pássaros foram criados. E novamente, houve tarde e houve manhã, o quinto dia. No sexto dia, há várias coisas em que devemos prestar atenção. Primeiro, o que foi criado? Foram os animais terrestres, selvagens e domésticos, os répteis e também os seres humanos. Agora, observe em Gênesis 1, 26, que diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Temos a forma plural aqui novamente, mostrando-nos que Deus estava envolvido na criação, e o fato de que eles foram criados à imagem de Deus e não de outro ser criado. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Aos humanos foram dados o domínio sobre os animais. Agora, a palavra usada para domínio tem mais o sentido de gerenciar ou cuidar. Não é o tipo de domínio autoritário que entendemos hoje, mas estava dando.
a família humana a responsabilidade de cuidar dos animais e da terra. Em Gênesis 1:28, vemos o primeiro casamento. Em Gênesis 1:29, vemos que Deus originalmente havia dado aos humanos uma dieta baseada em plantas. E em Gênesis 1:30, para minha surpresa, Deus também deu uma dieta baseada em vegetais. A todos os animais também. Quando parei para pensar sobre isso, faz muito sentido, porque é meio difícil imaginar que Deus criaria esses belos animais para servir de alimento para outros animais. É difícil imaginar o amor de Deus, um Deus amoroso, quando vemos um leão devorando uma zebra ou uma orca torturando um leão marinho antes de comê-lo. Na terra original e perfeita de Deus, não havia necessidade da cadeia alimentar que temos hoje. Em Isaías 11:6-8, temos uma bela descrição de como será a nova terra quando Deus restaurar a terra ao seu plano original. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro e o leão, e o bezerro cevado andarão juntos, e a criança pequena os guiará. A vaca e o urso pastarão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Só posso imaginar como isso será lindo. Isso me deixa feliz. E mais uma vez, o sexto dia terminou dizendo que era bom. Na verdade, há algo acrescentado. Diz que era muito bom. E houve a tarde e manhã, o sexto dia. Em todos os outros dias, Deus disse: era bom. Mas quando ele criou os seres humanos, disse que era muito bom. O que você notou que foi criado no sétimo dia? Bem, alguns podem dizer que nada, mas eu digo que Deus criou. O dia de descanso. Não porque Deus precisasse de descanso, pois Deus não criou o sábado para ele, mas para nós. Ele sabia que precisaríamos. Descanso. Agora vou usar a analogia de uma grande amiga minha, a pastora Judite. Ela fez uma ótima analogia entre a criação e o sábado. Pensem nisso. Na semana da criação, Deus criou tudo. Deus criou tudo o que seria essencial para nosso cuidado e nossa felicidade. Depois, ele criou sua obra-prima. Imagine como. Pais, eles estão preparando tudo para receber seu bebê. Eles pintam o quarto, montaram o trocador e o berço, colocam os lençóis e os protetores para que o bebê não se machuque. E quando o bebê finalmente chega, eles pegam o bebê, colocam no berço e depois deixam o bebê sozinho. Isso não faz sentido. Elas fariam de tudo para passar o máximo de tempo com o filho. E é isso que o sábado é. Depois de ter preparado o mundo perfeito para nós, Deus criou o sábado para que pudéssemos passar tempo com ele. Observe que esse é o único dia que Deus disse que abençoou e santificou. Em nenhum outro dia. Ele disse isso como um memorial da criação. Agora que já detalhamos todos os dias da criação e o que foi criado em cada um deles, vamos fazer uma breve comparação com algumas teorias que temos sobre como viemos a existir. Vou citar apenas algumas. Essas são as mais comuns. Tenho certeza de que há muitas outras por aí, mas vamos dar uma olhada nessas. A primeira, e a mais ensinada nas escolas, é totalmente científica e é a teoria da evolução, que ensina que houve uma grande explosão. Em alguns países, eles chamam essa explosão de Big Bang, e colocando em uma forma simples apenas por uma questão de tempo. Houve uma explosão. Pedaços dessa explosão separaram, um dos quais foi a Terra. E a Terra começou a esfriar e criou o ambiente perfeito para o surgimento de uma célula que, pela radiação do Sol, tornou-se 2 células, depois 3 células, depois um peixe, um sapo, um gato, um macaco e, bum, os seres humanos. Perdoe-me se simplifiquei demais. Depois, temos outra crença que tenta combinar ciência e religião. Essas são pessoas que acreditam que não devemos desconsiderar completamente a ciência só porque acreditamos na Bíblia. E eu também estou com eles nesse ponto. E é assim que eles veem a questão. Eles tentam conciliar a evolução com o relato da criação nas Escrituras, dizendo que onde a Bíblia diz haja luz, houve a explosão do Big Bang. Depois, em um período de milhões, bilhões de anos, quando as coisas começaram a se esclarecer, o firmamento apareceu e esse foi o segundo dia da criação. E eles encontram uma explicação para cada dia, combinando evolução e criação. No lado religioso, também temos outras teorias.
Um lado acredita que cada dia da criação é, na verdade, um ano. Portanto, quando se diz que Deus criou a luz, foi um ano depois que ele criou o firmamento. Isso ocorre porque há uma passagem na Bíblia que diz que um dia é igual a um ano. Entretanto, não devemos tomar a profecia literalmente. E, finalmente, temos aqueles que acreditam que, para cada dia da criação, um dia significa 24 horas. Se voltarmos ao que foi a criação em cada dia da criação, perceberemos imediatamente quais teorias que funcionam e quais não funcionam. Obviamente, a primeira opção que temos é sobre evolução e criação. Antes de me tornar cristão, eu era ateia e só acreditava na ciência porque acreditava que havia provas de tudo o que era ensinado na escola. Bom, quando fiz minha própria pesquisa, vi que muito do que era ensinado como prova não tinha nada que o sustentasse. Quando se lê o livro de Darwin, até mesmo sua biografia, há muitas suposições que nunca puderam ser confirmadas em um laboratório. Era apenas uma teoria. Em um artigo que li que não importava o quanto eles tentassem criar o ambiente perfeito para fazer as células se multiplicarem. Tudo o que eles conseguiam fazer era matar as células. Assim, quando percebi que era preciso ter tanta fé para acreditar na evolução quanto para acreditar em um Deus criador, optei por acreditar que meu pai era Deus em vez de um macaco. Então, agora que eliminamos um. Bem, eu fiz isso. Respeito qualquer escolha que você faça. Vamos dar uma olhada nas outras escolhas. Ao examinarmos a ordem da criação, há algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a constante repetição de "e foi à tarde e manhã" no primeiro dia, e foi à tarde e manhã no segundo dia. Essa repetição nos informa uma contagem de tempo que não faria sentido em qualquer outra coisa, exceto em um dia de 24 horas. Além disso, o Sol foi criado no dia seguinte à vegetação. Se houvesse um intervalo de bilhões, milhões ou até mesmo um ano entre cada dia, a vegetação teria morrido. É claro que Deus poderia recriar toda a vegetação, mas isso não faz muito sentido para mim. Em minha opinião, a criação foi feita por um Deus criador, intencionalmente, por desígnio, em um período de 7 dias literais, 24 horas por dia, e há mais. Não dou muita importância a isso porque as pessoas acham isso um pouco louco. Mas parece que esse não foi o único planeta que Deus criou. Em Hebreus 11:3, algumas versões dizem que Deus criou os mundos, outras dizem o universo. Mas no próximo estudo, veremos outra passagem que parece indicar que Deus pode ter criado outros mundos também. Mais uma vez, vamos deixar isso de lado e esperar até estarmos no céu para podermos confirmar. Por enquanto, saiba que seu pai o criou porque o ama. Você não é um acidente. Ele o criou com um propósito e deseja passar tempo com você. Ele criou um dia para poder passar com você.